Olá, pessoas queridas. Mais uma vez estamos na página da Associação Sagres Histórias Contadas. Histórias que encantam, histórias que trazem verdades, histórias que falam das relações, do afeto e das coisas inusitadas. Era uma vez, há muito tempo, no Egito, no Rio Nilo, uma ilha. Esta ilha era governada por um faraó. Havia nascido naquele tempo uma menina, a filha mais nova, a caçula do faraó. O tempo transcorria e ela cada vez crescia com mais beleza e ficava encantada com todas as coisas que recebia, como toda caçula, sempre com as vontades recebidas, até que em dado momento ela foi cansando daquela ilha, ela queria conhecer coisas novas. Então, um belo dia pediu para o faraó, seu pai, que ele pudesse organizar uma comitiva, porque ela queria conhecer outra ilha e queria ter um castelo, um palácio real também para reinar. Tanto ela fez que convenceu o seu pai, o rei, fazer aquele pedido, realizar aquele pedido. E assim ele organizou os pedreiros, os arquitetos e todos os serviçais que fossem junto com ela, as cuidadoras fossem junto com ela, construíssem aquele palácio real para ela lá ficar. A ilha não era tão distante, então não haveria problema dela viver ali. Assim foi que ela ficou encantada com a beleza do palácio e com os serviçais e com a ideia de coordenar tudo aquilo. Tinha dias que ela ficava passeando por ali e tomando banho numa lagoa e depois se secava ao sol. E estava muito encantada com toda aquela exuberância daquela natureza, tantas belezas, tantas plantas, tantas flores, tantas aves, tantos animais. E próximo daquele lago havia um lamaçal, um pântano, onde moravam alguns hipopótamos. Um belo dia em que ela estava se pondo ao sol, depois de nadar, eis que de repente apareceu um hipopótamo e ficou olhando, só com os olhos para cima da água, admirando aquela beleza. Então ele percebeu assim: se eu aparecer de repente, pode ser que a princesa se assuste. Mas ele ficou tão apaixonado, que a cada dia ele pensava nela, queria estar ali a seu lado. Quando ela saía e voltava para o palácio, ele ficava imaginando o próximo momento que ele ia vê-la, sempre se escondendo entre as plantas para que ela não o notasse. E a cada dia ele pensava nela, acordava pensando nela, queria estar com ela. No dia seguinte ele pensava novamente e ali ficava, à espreita, olhando, admirando aquela beleza especial. Um belo dia chegou ao pântano duas garças que começaram a conversar. Uma delas falou para a outra: você sabia que naquela ilha mais distante, lá acima do Nilo, existe uma gruta onde tem um mago que faz coisas prodigiosas? Ele transforma uma borboleta num pássaro, ele transforma um pássaro numa gazela, faz coisas inusitadas, você sabia? Então, o hipopótamo, que ouviu aquilo de relance, desejou ardentemente ir conhecer esse mago. Quem sabe assim ele pudesse ser transformado num ser humano e ele poderia ser o príncipe daquela princesa. Assim foi que ele, com toda determinação,
mergulhou no rio e ficou nadando, dias e dias. E os dias se transformaram em semanas, e as semanas se transformaram em meses, e os meses se transformaram em anos, até que um dia ele chegou lá naquela ilha distante, até aquela gruta onde morava o mago. Quando ele avistou na abertura da gruta, ele viu um homem tecendo um tapete. E viu também um ser, uma borboleta, muito grande e diferente de todas as outras que o hipopótamo conhecia. Então ele se aproximou e meio que tirou a luminosidade. Ficou na entrada a espreitar, a olhar o mago. Aí ele falou: o que você quer? Quer alguma coisa? Quer me perguntar algo? Se quiser, vá falando logo, ou então saia da porta, saia da entrada, está me atrapalhando. Aí ele falou: é que eu soube que você faz encantamentos, faz magia, eu gostaria de ser um príncipe, de ser um ser humano. Ah, não, 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 não. Não vou te transformar em ser humano, é muito complexo. Se você quiser ser um outro animal, eu posso até fazer isso. Ou então, por que você quer isso? Ah, é porque eu conheci uma princesa, eu quero ser o príncipe dela. Ah, mas princesas gostam de joias, de coisas que a embelezem, por que você não se transforma nisso? Não, eu quero ser um ser humano mesmo. Não, não. Já falei que não tem não tem discussão. Não farei isso. Então o que você quer? O que a princesa gosta? Quem sabe eu te transformo em algo que ela goste? O que pode ser? Um objeto? Ele assim, mas eu gosto da minha aparência. Eu quero ser então um hipopótamo. Que cor você quer? Azul. Azul é a cor preferida da princesa. E assim, num passinho de mágica, com as palavras mágicas que estavam reverberando ali dentro daquela gruta, ele foi sentindo seu corpo encolher, 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 até se transformar num pequeno objeto de porcelana azul que cabia na palma de uma mão. E assim, dali a pouco, ele estava sendo carregado por um mercador até a ilha, numa embarcação, até a ilha onde era o castelo da princesa. Lá ele sempre expunha os seus produtos, as suas mercadorias, e a princesa sempre ia lá olhar se algo a interessava. Dessa vez ela não queria nenhuma joia, nenhum bracelete, nenhum colar, nenhum brinco. Ela olhou para aquele objeto, aquele pequeno hipopótamo de porcelana azul, e ficou encantada. Então, rapidamente comprou e levou para o seu palácio. E aquilo era um objeto de admiração diário. Ela ficou tão encantada, tão apaixonada, que levava para tudo quanto era lugar. E, de repente, aquele pequeno objeto que ficava próximo à cabeceira da sua cama virou como um confidente, aquele que ouvia todas as suas emoções, as suas tristezas, as suas indignações, as suas preocupações, tudo ele ouvia. E ficava encantado por estar ali. E assim o tempo foi passando e a princesa cada vez mais jovem, até que se tornou uma moça e pensava em ter um príncipe que pudesse se apaixonar, e nenhuma embarcação chegava trazendo um príncipe. Então ela foi ficando entristecida, porque estava se sentindo muito só. E essa solidão fazia ela se revelar para o pequeno hipopótamo de porcelana azul, dizendo das suas tristezas. E um belo dia ele já estava com saudade de voltar àquele pântano, lugar que ele tanto gostava também. Sentir aquelas plantas nas suas patas e também comer aquelas algas marinhas. E até que ele lembrou
que ele poderia se tornar de novo um hipopótamo. Mas naquela noite específica, ela chorou muito, de muita tristeza, por estar só. Então, o seu coração, o coração daquele pequeno objeto de porcelana, pequeno hipopótamo azul, ficou muito aquecido. E ele pensou: o meu pedido vai ser para a princesa. Que amanhã, ao raiar do dia, chegue uma embarcação e traga essa pessoa que vai encantar o coração dela e que eles possam ser muito felizes e ter uma vida muito próspera. E assim foi que, ao raiar do dia, uma embarcação majestosa chegou naquela ilha, trazendo um príncipe. E eles, ao se olharem, pela primeira vez se apaixonaram e já começaram a planejar a sua vida. E o hipopótamozinho de porcelana azul ficou contente, porque o seu desejo foi realizado. Ele não se importava mais de ser apenas um objeto naquele palácio, naquele castelo. Só que a princesa ficou tão esfuziante que ela passava como saltitante em todos os cantos do palácio e até que o seu manto se envolveu com o pequeno objeto que caiu ao chão e se quebrou em 1000 pedacinhos. Ela ficou triste novamente e aquilo que ela gostava tanto estava quebrado agora, então ela recolheu todos os caquinhos e colocou ali na cômoda. E a próxima vez que o hipopótamo ouviu algo, era a voz do mago dizendo: meu filho, eu recolhi você e te trouxe de volta para cá, porque eu nunca vi, em todos os anos que eu faço os meus encantamentos, eu nunca vi um ser com um sentimento de amor tão grande e um amor tão genuíno, um amor tão despretensioso. Você deixou o que era o seu pedido, para que o outro se realizasse. Então, agora, você é merecedor. Na próxima vida, você vai ser um ser humano, um ser muito digno, um ser muito amoroso, muito verdadeiro. Mas você não vai ser qualquer ser humano, você vai ser um egípcio. Passou um tempo e a próxima vez que ele ouviu algo foi naquela voz mais doce e aquele olhar mais terno e aquele rosto mais belo. A princesa o tinha no colo e olhava admirada para ele e dizia: meu filho, meu amado filho, como você é belo e como eu tenho amor por ti. A princesa nunca soube que ele um dia tinha sido aquele pequeno hipopótamo de porcelana que ela falava dos seus desejos e das suas vontades. Queridos, queridas, uma boa semana para nós e que este amor propague por todos os corações. Um amor genuíno, um amor verdadeiro, desinteressado. Até a próxima.